Salve Maria! Meu nome é Jaqueline e hoje eu vou contar para você a história de uma brasileira chamada Lindalva Justo de Oliveira. Você conhece? Já ouviu falar? Nascida em 20 de outubro de 1953, num povoado chamado Sítio da Areia, no município de Açu, no Rio Grande do Norte. Lindalva foi a sexta filha de uma família formada por 14 irmãos e ainda jovem recebeu dos pais os ensinamentos da doutrina da fé cristã. Com o pai, que ele era chamado de João, justo da fé, Lindalva estudava as Sagradas Escrituras e participava da Santa Missa. Com a mãe, Maria Lúcia da Fé, ela aprendeu a cuidar de crianças, ajudar os pobres e a realizar as tarefas da casa sem deixar de lado os estudos. Lindalva foi batizada em 7 de janeiro de 1954 e recebeu a primeira Eucaristia aos 12 anos. Ao finalizar o ensino fundamental, Lindalva trabalhou como babá e em 1971 ela mudou-se para Natal, no Rio Grande do Norte, para morar com a família de um de seus irmãos. Na adolescência, Lindalva participava de atividades na igreja, mas ainda não havia se decidido pela vida religiosa, que foi despertada quando ela ainda morava em Natal por meio do convite de uma amiga que se chamava Conceição. A primeira apresentação dela às Filhas da Caridade aconteceu em um domingo pela manhã, quando ela foi apresentada à irmã de Janira. Ela passou a ficar muito entusiasmada em participar dos encontros, e aí ela e a amiga dela, Conceição, iam juntas para a missa e depois iam visitar o abrigo Jovino Barreto. Lindalva, então, foi admitida à congregação no dia 16 de julho de 1989, em uma missa celebrada pelo Dom Helder Câmara. Um mês depois, ela escreveu uma carta para a amiga Conceição com as seguintes palavras: "Eu estou muito feliz, é como se eu tivesse sempre morado aqui. O meu destino está nas mãos de Deus, mas desejo de todo o coração servir sempre com humildade no amor de Cristo." Após concluir a segunda etapa do postulado, ela ingressou ao noviciado, e a conclusão do noviciado então foi em 26 de janeiro de 1991. Como de costume, ao término deste período, então, as irmãs são enviadas para a missão, e a irmã Lindalva foi enviada para o abrigo Dom Pedro II, em Salvador, na Bahia, onde ela assumiu o ofício de coordenadora do pavilhão de idosos. No Dom Pedro II, Lindalva então cuidava dos idosos com muito amor, dedicação, alegria, sempre cantando e rezando o terço com eles. Suas ações de caridade não se restringiam apenas ao abrigo. Ela participou, então, do movimento Voluntárias da Caridade no núcleo da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, onde ela visitava idosos e doentes nas periferias. Em janeiro de 1993, um homem, então, começou a receber ajuda alimentícia onde a Lindalva trabalhava e, então, se apaixonou por ela. Ela sempre deixou claro que não poderia corresponder aos sentimentos dele, mas, mesmo assim, os assédios prosseguiram. E aí começaram a perguntar para Lindalva por que ela não ia embora do abrigo. E aí ela respondeu: "Eu prefiro que o meu sangue se derrame do que ir embora." Lindalva, então, procurou a diretora do setor social, pediu que chamasse a atenção do homem, mas sem contar sobre as suas indiretas indecentes. Ela apenas falou do comportamento inadequado desse homem em relação às regras do abrigo, e ela acreditou que isso seria suficiente para fazer ele parar. Mas, ao contrário do que era esperado, isso só fez aumentar o ressentimento dele por não ser correspondido. Então, em uma sexta-feira santa, pela manhã, dia 9 de abril de 1993, a irmã Lindalva havia participado da Via Sacra, que tinha tido início às 9h30 da manhã, e em seguida ela voltou para o abrigo para servir café aos idosos. Quando estava atrás do balcão, onde ficam os alimentos, ela foi surpreendida por um toquezinho nas costas. Quando ela se virou, ela recebeu então uma facada mortal na clavícula esquerda. E aí, mesmo caída, ela continuou sendo atacada, perfurada por ele. Foram então 44 perfurações. E o homem, o assassino, permaneceu no local esperando a polícia. E aí ele declarou para a polícia que ele tinha cometido o crime porque Lindalva nunca tinha cedido aos seus desejos. No dia 2 de dezembro de 2007, a irmã Lindalva, então, foi beatificada em uma cerimônia presidida pelo então arcebispo de Salvador, cardeal Dom Geraldo Magela, no estádio do Barradão. Mais de 25 mil fiéis
participaram então desse momento, além dos irmãos e da mãe da Lindalva, que estava com 85 anos de vida. Por conta do martírio, então, não foi preciso a comprovação dos 3 milagres para que se tornasse beata. Então, por isso, o processo foi considerado um dos mais rápidos da história. Mas, para a canonização, então, é necessária a comprovação de um milagre que tenha acontecido após a beatificação. No caso da Beata Lindalva, já existe um episódio que está sendo analisado, então, pelo Vaticano. O dia da Beata Lindalva, então, é comemorado em 7 de janeiro, que foi a data em que ela foi batizada.